O fim de todas as coisas está próximo. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de 1 Pedro, hoje o capítulo 4. Mas antes é necessário reforçarmos aqui o nosso pedido de que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com seus familiares e amigos. Pedimos também para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você poderá ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo, um salmo e um trecho de Provérbios. Pedimos também para que você participe de pelo menos um dos estudos que disponibilizamos ali na igreja. Temos estudos às segundas, às quartas, às quintas e aos domingos. Então, na descrição desse estudo, você pode ver aí os estudos, os temas e os horários de cada estudo. Diante disso, quero compartilhar com vocês apenas dois versículos, que é o versículo 7 e o versículo 8, que diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa multidão de pecados. Eu falei no primeiro capítulo aqui de 1 Pedro, um pouquinho a respeito do que estava acontecendo, de quando foi escrito esse livro, essa carta, e quais que eram as circunstâncias ali da época dessa escrita. Então, que era um período de perseguição, intensa perseguição, aonde poucos anos para frente, cerca de entre 2 a 4 anos depois da escrita dessa carta, começou uma perseguição por parte do Império Romano. Então a igreja do Senhor era perseguida pelos religiosos, e aí, então, mais para frente, como disse, seria perseguida pelo Império Romano, pelos romanos. E dentro dessa carta, viemos trabalhando então a respeito da santidade, de como que nós colocamos a nossa santidade em prática, e depois nós também trabalhamos a respeito do nosso comportamento, da unidade que temos que ter entre nós mesmos, né? Citando ali Agostinho. E se você ainda não ouviu nenhum desses estudos, recomendo então que você faça esse estudo. E nesse trecho agora, onde Paulo vai falar a respeito do sofrimento que a igreja tem passado, da perseguição que a igreja tem sofrido, ele vai falar inclusive a respeito do comportamento que nós tínhamos outrora, mas que nós não devemos ter agora, e o motivo pelo qual dessa perseguição. E ele vai falar que, lá no versículo 4, que nós somos insultados porque nós não nos comportamos da mesma forma que o mundo se comporta. Então somos insultados pelo mundo por não comportarmos da mesma forma. Mas o que eu quero destacar aqui, e que Pedro traz, e você vai perceber essas falas desde Jesus até Paulo, todas as epístolas de Paulo, em todos os livros do Novo Testamento, nós somos incitados a orar. E eu queria compartilhar um pequeno trecho aqui de Lucas. Na verdade, eu quero compartilhar 3 versículos rapidinho aqui de Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 6, a partir do versículo 6, que diz... E o Senhor continuou, quando o Senhor aqui é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus então continuou falando, né? Ouçam o que diz o juiz iníquo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Clamam a Ele dia e noite. Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E a fé aqui que Jesus está tratando é a respeito dessa oração, desse orar sem cessar, orar continuamente, orar dia e noite.
até que as nossas orações venham a ser respondidas. Então, insistência na oração. Pedro está trazendo isso aqui porque foi isso que ele aprendeu com o Mestre. Foi isso que ele aprendeu com o nosso Senhor. Foi isso que ele aprendeu com o nosso Deus. A insistência na oração. Por isso, ele está então aqui chamando a igreja para se dedicarem, aí no versículo 7, à oração. E a pergunta que eu tenho que fazer é: quanto temos nos dedicado à oração? E uma oração, dessa oração de insistência dita por Jesus aqui em Lucas capítulo 18. Depois, quando você tiver um tempinho, leia Lucas 18, volte aí, você vai ver o Marconi trazendo um estudo em Lucas 18 e pensar nesse nosso comportamento atual, porque Jesus faz uma pergunta: porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem, né? Aqui vai falar que na minha versão, que é a NVI, ele diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nós precisamos entender o nosso papel, o nosso chamado e como que as coisas acontecem nesse mundo. Volto mais uma vez, como eu disse no estudo de ontem, a chamar a atenção para os dias que nós temos vivido. Quanto que nós temos orado por tudo que tem acontecido no nosso país? Quanto tempo temos clamado ao Senhor por essa situação? Nossa indignação nos leva às redes sociais para nos injuriarmos contra o fulano ou o beltrano? Ou essa insatisfação no nosso coração nos faz com que a gente venha se dobrar e clamar ao nosso Senhor para Ele entrar com a misericórdia dEle em tudo o que temos vivido nesses dias. Nós, como cristãos, nós sabemos que Jesus voltará, porque aqui Pedro vai continuar falando ainda a respeito do sofrimento, mas aqui nesse próprio texto, versículos para baixo, ele vai falar a respeito então de quando Jesus vier, não é assim? Então, aliás, no versículo 6 ele fala, né? Versículo 6 ele fala: por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo segundo o homem, vivam pelo Espírito segundo Deus, né? Finalidade disso tudo aí é para que então o fim de todas as coisas está próximo, como lemos aqui. Então o fim de todas as coisas está próximo. Quando nós olhamos para os estudiosos, eles nomearam 4 visões escatológicas, e quando eu falo de escatologia, estou falando a respeito do fim de todas as coisas. Escatologia é o estudo das coisas do fim. Então tem 4 grandes visões, que é o amilenismo, o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista e o pós-milenismo. E quando nós estudamos essas propostas de interpretação da Bíblia, o que a gente percebe é que algumas coisas são necessárias acontecer para que aí sim o nosso Senhor venha, então, para julgar esse mundo e nos resgatar. E sabemos que 3 coisas são necessárias que aconteçam antes da vinda do nosso Senhor. A primeira é um grande avivamento, como nunca houve antes. A segunda é uma grande perseguição, como nunca houve antes. E a terceira é uma apostasia. E a apostasia que Jesus está trazendo em Lucas 18 é através da oração, onde a gente já não busca mais o Senhor, onde a gente já não clama mais a Ele dia e noite. E esses dias que estamos vivendo são dias de preparação. Então, que o Espírito Santo do Senhor venha tocar no seu coração, falar no seu coração
esclarecer, arrancar as vendas para que você possa visualizar o que espiritualmente está acontecendo nesses dias aqui no nosso país, para que nós, como Igreja do Senhor, entendamos qual que é o nosso propósito diante disso, quando estamos sendo preparados e nos voltemos para Ele através da oração. Nós também não podemos deixar de nos amar, que é o que ele vai trazer aí no versículo 8. Precisamos então amar uns aos outros, sermos sinceros uns para com os outros e entendermos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Que você, então, venha entender o seu papel, a sua função como Igreja do Senhor, que é clamar a Ele dia e noite, e lembrando as falas de Agostinho, naquilo que é essencial, unidade, aquele chamado para a unidade que falamos ontem. Então, naquilo que é essencial, unidade, naquilo que não é essencial, liberdade, em tudo caridade. E que a gente venha, então, cumprir o propósito do Senhor e nos voltarmos a Ele, clamando dia e noite. Que o Senhor te abençoe.